Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e que todos nós sejamos amparados e socorridos pelos amigos espirituais dessa casa acolhedora. Graças a Deus. Bom, fizemos um resumo da palestra realizada por Haroldo Dutra Dias e trouxemos como tema Justiça Divina. Justiça Divina. O primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar ao próximo. A lei de amor está na revelação mosaica, mas nem mesmo Moisés, apesar de ser o instrumento que a espiritualidade se utilizou para revelar a lei de amor, conseguiu exemplificá-la. Ao resolver uma contenda entre um compatriota e um egípcio, Moisés sujou as mãos de sangue. Muitos séculos depois, chegou Jesus. E nunca julgou, apedrejou ou acusou alguém. Quando todos se retiraram e a mulher adúltera ficou na presença dele, ele perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: todos se foram. Eu também não a julgo, diz Jesus. Vá e não peques mais. O guia e modelo da humanidade dispensa da função de julgar, mas toma a si a função de educar. Não de condenar, mas de educar. Porque todos são ligeiros em vingar-se, em punir, em acusar. Jesus, que enxergava sempre no transgressor da lei um doente, nunca deixou de oferecer o remédio, porque ele nos ensinava que o criminoso é um doente, que o mal é uma doença e que acima de ser punido, deve ser curado. Nunca alguém lutou com tanta força contra o mal quanto Jesus. Mas nunca alguém amou tanto o malvado como Jesus. Porque Jesus nos ama a todos igualmente. E no momento supremo do testemunho, quando ele é preso, Simão Pedro retira a espada e corta a orelha do soldado que dava voz de prisão a Jesus. Jesus, sem esboçar o mínimo gesto de violência, diz assim: Simão, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque aquele que fere com ferro será ferido. Deixando para sempre no Evangelho a lição da lei de causa e efeito. Todo mal que nós semeamos voltará para a nossa vida. Toda dor que nós plantarmos, nós teremos que colher. De modo que aquele que semeia o mal e a dor está cavando um abismo para a sua própria vida. Era essa a lição. Simão Pedro levantou a mão para ferir. Jesus levantava a mão para curar a orelha do soldado. E no momento de crueldade, de deboche, na cruz, ele em prece pede a Deus: Pai, perdoa-lhes,
eles não sabem o que fazem. Se o assassino de hoje soubesse que amanhã ele vai lutar num tratamento até desencarnar de uma doença cruel, ele não cometeria o assassinato. Se alguém que está roubando hoje, está desviando dinheiro, soubesse que numa vida próxima ele passará imensas necessidades financeiras, lutará e nunca conquistará nada de material, ele jamais ergueria as mãos para furtar qualquer coisa. Se aquele que usa as mãos para violentar a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os animais, ou qualquer um que seja, para espalhar a violência física, soubesse que na vida seguinte ele virá sem as mãos, às vezes até sem os pés, sem poder andar, ele pensaria 2 vezes. Porque o mal é sempre fruto de uma ignorância espiritual. O mal é sempre fruto de uma cegueira espiritual. Ninguém que está em contato com Deus, ninguém que está em paz com a própria consciência, tem força para praticar o mal. E ao falar da lei divina, nós recordamos de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, resgatando o ensino de Jesus. Dá o nome da última lei moral, lei de justiça, amor e caridade. Quando falamos de lei de causa e efeito, sempre pensamos no sentido negativo. Por quê? Por que identificar a lei de justiça como lei de punição? A lei divina é de justiça. O que significa isso? Que não há privilégio na obra divina. Não há nenhum privilegiado. Deus não distribui talentos e defeitos. Que Deus de justiça seria esse? Você, eu, temos exatamente o que conquistamos. Se hoje você veio com um talento musical, é porque em muitas vidas passadas você se dedicou. E hoje, esse é um patrimônio da tua alma. Por quê? Quem semeia sorrisos vive cercado de pessoas sorrindo. Quem semeia cara feia, cara fechada, vive cercado de pessoas carrancudas. A lei é de causa e efeito. Portanto, a lei de justiça é neutra. Ela te devolve o que você dá. É simples assim. Mas se você oferece bondade, a bondade vem ao seu encontro, principalmente naqueles momentos mais difíceis, esteja como e onde estiver. Mas, sabendo que nós somos crianças espirituais em evolução, digo crianças porque somos aprendizes, engatinhando lentamente para o crescimento espiritual. Então, a própria lei de justiça contém dispositivos de misericórdia. Misericórdia não é exceção. Misericórdia também é da lei divina. Quantos de nós está de pé hoje porque os débitos estão congelados?
percebendo que a criatura começou numa jornada de aperfeiçoamento, a espiritualidade congela um pouco, né, do débito e espera que a ação no bem, o qual a criatura se dedica, apague o mal. Porque, verdade seja dita, se nós puxarmos a ficha espiritual de cada um aqui presente, nas últimas 500 encarnações, e você somar todos os débitos, olha, é impagável. Se você somar tudo, quantas vezes vou ter que ser assassinado? Já pararam para pensar? Seria 1.500? 2.000, 3.000 encarnações? Só resgatando? Que justiça seria essa? Uma justiça que esmaga? Não. Essa não pode ser da justiça divina. Por isso, diz Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, em uma de suas frases, no livro Justiça Divina, ele diz assim: a expiação é medida da lei, apenas para os corações endurecidos. Vamos pensar? Por isso, depois de ler essa frase, eu sempre me pergunto, toda vez que passo por uma expiação, ou vejo alguém passar, eu pergunto assim: onde está o endurecimento do coração dessa criatura? O que essa dor está procurando amolecer? Hein? Quando estivermos numa expiação, gente, qual parte do coração que petrificou? O que a dor está procurando amolecer em mim? Porque a criatura que se coloca de forma maleável nas mãos do Criador, né, os mecanismos da misericórdia divina vão lhe dando oportunidade de trabalho para que ele resgate através do trabalho. O famoso caso contado, né, por Humberto de Campos, da criatura que veio com a programação de perder o braço. Não sei se alguém aqui já leu, mas uma ação intensa no bem fez com que ele perdesse apenas o dedinho, né? Porque o Criador, ele não quer que ninguém perca braço, pernas, visão, audição. O Criador, ele quer que nos afastemos do mal, de tudo que possa vir prejudicar a alguém e a nós mesmos, né? Que a gente não sinta mais prazer em praticar o mal, que nosso coração sinta-se feliz em semear o bem. Mas, infelizmente, em muitas áreas, nosso sentimento está petrificado. Há criaturas cujo coração é de uma bondade, ele visita orfanatos, creches, se dedica ao trabalho assistencial, mas dentro de casa é um tirano, impaciente, agressivo, arrogante, incompreensivo. O coração é mole em algumas coisas, mas em outras é duro. Trata mal aqueles por quem não simpatiza. Há outros que são extremamente amorosos dentro de casa, amorosos na família, mas não no ambiente de trabalho. Deus me livre. É um misto de coração, de coração, né? Uns pedacinhos de pedra e outros de carinho. É como se nós tivéssemos
petrificações localizadas na alma, mas petrificações que perduram por séculos. As mãos, os pés, as línguas, os olhos, os ouvidos que estão praticando o mal hoje vão passar pela experiência dolorosa, tristes experiências. Não porque o Criador pune, não, mas vai educar, tá? Por isso é impossível separar a misericórdia da justiça. Justiça divina é sempre justiça, pautada na misericórdia. E nós precisamos entender que com Jesus foi revelado o amor. O amor, essa força que nenhuma violência é capaz de cobrar, tá? Disse Jesus: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, ande 2. Talvez você tenha alguém do seu lado e você esteja em uma árdua caminhada com essa criatura, contando até os dias para completar 1 milha, para você ficar livre. Mas vai 2. Porque, diz Simão Pedro, no livro Paulo e Estevão, é na 2ª milha que o nosso inimigo tem a chance de nos conhecer. A lição mais bonita da misericórdia divina. Nós temos mania de tirar fotografias, vamos dizer assim, das pessoas e guardar para sempre aquela fotografia. Você encontra com alguém hoje e esse alguém te faz sofrer, né? Nessa encarnação, vamos dizer, você tira uma fotografia, passam 300 anos e você está com aquela fotografia olhando, né? E achando que a pessoa continua sendo a mesma. Mas as pessoas mudam. E nós não atualizamos o cadastro. Às vezes, você está olhando para a pessoa ao seu lado e vendo a imagem de 3 encarnações passadas. Esse é o problema do ódio, né? Ele não atualiza. Ele não consegue ver a mudança, né? Até hoje, nós falamos Judas e imaginamos o apóstolo que traiu o mestre. 2000 anos se passaram. Esse apóstolo já está luminoso e nós ainda estamos com a fotografia dele, daquele que traiu Jesus, né? E é possível que se ele entrasse aqui agora, todos fechariam a cara para ele, né? Então, conta Humberto de Campos que a última lição de Jesus, na sua permanência no orbe, segundo antes dele expirar na cruz, já pressentindo a libertação do corpo, eis que se abre um caminho luminoso no céu e uma legião de anjos envolvem a cruz, espíritos luminosos. Jesus, né? Rodeado de espíritos luminosos. Anjos que formam um coral e começam a entoar melodias divinas para aquele momento de libertação de Jesus. Anjos com ungüentos começam a passar a substância nas feridas do mestre, dando-lhe alívio. Anjos encarregados da justiça olham para todos os envolvidos no episódio da crucificação, como se anotassem os seus nomes
para o futuro acerto com a lei. De repente, um anjo solitário surge daquele caminho luminoso e se dirige a Jesus. Ele se aproxima do Mestre, coloca a cabeça no peito do Cristo e sente que Jesus balbuciava alguma coisa. Já sem força para falar, o anjo então coloca o ouvido encostado nos lábios do Mestre. Assim que Jesus fala no ouvido do anjo, ele sai ligeiro. Era o anjo da caridade. E Jesus pedia a ele que socorresse Judas, que acabara de se suicidar. Então, eu trouxe esse resumo, né? Para que a gente possa refletir mais sobre o que nós estamos vivendo, né? Fazendo de nossas vidas. Será que estamos aproveitando a oportunidade concedida para melhorar nossos sentimentos e nossas atitudes? Será que não podemos ser um pouquinho mais flexíveis? Perdoar mais? Abrir mão das mágoas? Contar até 10, até 1000, se preciso for, para não lançar contra alguém palavras que possam ferir? Já reencarnamos, gente, inúmeras vezes. E vamos continuar reencarnando, até que tenhamos aprendido todas as lições, né? Todas as lições. E para isso, é para isso que nós estamos nesse vai e vem. Para quitar nossas dívidas, aprender, né? Nos tornando espíritos melhores. Trabalhar incansavelmente na prática do bem, exercitando o amor puro em nós e assim crescer e evoluir, né? Toda vez que alguém se dirigir a nós com atitude ou palavras ofensivas, grosseiras, vamos tentar manter o equilíbrio. E, se possível, entre em oração, para que aquelas vibrações negativas não consigam nos atingir, tá, gente? Dessa forma, estaremos sempre protegidos, amparados pelos bons espíritos e vamos evitando contrair novos débitos, né, pelos nossos erros e equívocos. É difícil? É, eu sei. Mas vamos vigiando nossos pensamentos, atos e sentimentos, para tentar acertar mais, né, e errar menos. Afinal, é para isso que voltamos ao globo terrestre. Tá? Abrace mais, sirva mais, ame mais e fale pouco. Falar pouco nos garante uma grande chance de errar menos. Né? Então, é isso aí, gente. Quando chegar a hora da partida, voltemos para o mundo espiritual melhores, né, do que quando aqui chegamos. E enquanto estivermos por aqui, façamos todo o bem que pudermos, né? O universo conspira em nosso favor quando praticamos boas ações e temos bons sentimentos. Bom, agradeço a todos a atenção e espero, né, ter contribuído para que a leitura tenha sido de fácil entendimento. Agradeço e vamos passar agora para a segunda parte do trabalho, que é o relaxamento para que vocês possam, né, ficar bem relaxados, né, e mais suscetível
a aplicação do passe. Ou seja, para que vocês possam receber melhor os fluidos do passe, né, dos passes curativos. Tá bom? Continuem assim, harmonizados, e que estejamos todos envolvidos no amor de Jesus e a paz de Maria. Graças a Deus e obrigada.